Glória a Deus. Irmãos, hoje é o dia que para nós cristãos, que tem uma grande referência, que é muito importante, hoje é o dia que é comemorado a Páscoa, onde muitos hoje fazem referência à Páscoa como o período de comércio, né? Onde ali se vende muito chocolate, onde se come bastante bacalhau, e muitas vezes se esquecem do mais importante, né? Que a Páscoa ela existe por causa de um livramento que Deus concedeu ao povo de Israel, onde tudo começou ali no Egito, quando tinha uma promessa de Deus aos israelitas que livrariam eles daquela terra de sofrimento, aquele lugar de angústia. E ali, após ordens de Deus, durante 10 pragas que foram destinadas, né, durante aquela terra, e na 10ª praga, que foi onde todos os primogênitos morreriam, e ali o Senhor ele deu uma ordem aos israelitas e disse: olhem, mate cordeiros e pegue o seu sangue e venha aspergir sobre os umbrais, sobre os batentes das portas, e porque o anjo da morte vai passar ferindo todos os primogênitos. E essa foi uma marca, irmãos. Então, Páscoa quer dizer passagem, Páscoa quer dizer passar por cima, quer dizer poupar. Então, iniciou ali esse nome, Páscoa. E dali o anjo da morte passou, e nenhum dos filhos primogênitos dos israelitas sofreram dano algum. E ali eles se alimentaram e se prepararam para a saída. E a Páscoa cristã, depois ela vem fazendo referência, pois Jesus, logo no começo, Jesus ele foi levado por seus pais ali a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E quando nós olhamos também em termos dessa época que a Páscoa ela era comemorada ali no templo, né? E ali tinha um sacerdote, ele era responsável por aspergir o sangue ali. E a Páscoa ela era comemorada em todas as casas, né? Então era feita ali, as pessoas se reuniam, né? Contanto que quando a gente vê aquele famoso quadro de Jesus, né, na sua última ceia, a última ceia pascual, e depois, mais ou menos no ano 70, ali, depois de Cristo, Jerusalém ela foi tomada, o templo foi destruído, e aí não houve mais esses rituais. Mas o que é importante, nos chama a atenção, qual foi o propósito real, né? Porque também foi num período de Páscoa que Jesus Cristo ele foi morto e ele ressuscitou ao 3º dia. Então, essa é uma data muito importante para nós, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E por qual propósito que Jesus ele veio? Deus ele enviou Jesus por quê? Porque nós precisávamos de alguém que pagasse as nossas dívidas, que pagasse os nossos pecados. E da mesma forma como lá no tempo do Egito, o sangue daquele cordeiro, ele representou um livramento para toda aquela família, Jesus ele veio representando um livramento para nós, para que eu e você, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna, para que nós tivéssemos livramento da parte do Senhor. Por isso que para nós, a Páscoa é muito importante pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, que o tempo ele foi passando e as pessoas elas foram se esquecendo de muitas coisas, né? E você vê que o tempo vai passando e esse nome Páscoa ele foi sequestrado, irmãos. Ele foi sequestrado. Porque todo mundo fala o quê? Coelhinho da Páscoa. Aí traz um coelho do gênero masculino que bota um ovo de chocolate. Gente, é muito confuso. E isso foi disseminado por gerações e foi disseminado por décadas em muitos lugares, né? Então, o que acontece?
mas nós sabemos que o verdadeiro sentido de Páscoa é a passagem, é o livramento, né, do povo do Egito e o livramento para nossas vidas também através do Senhor Jesus. E que, diante dessas muitas dificuldades e muitos esquecimentos, muitas coisas também foram sequestradas, né? E o que foi sequestrado também é o termo família. E o que também foi sequestrado é o fato de termos as nossas vidas e a nossa família sendo abatida, irmãos, constantemente pelo pecado e pelas coisas deste mundo. E para não ficar só em minhas palavras, quero ler com vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, do verso 1 até o verso de número 9. Glória a Deus. Amém? Que diz: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dele tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, nesta noite eu quero falar. É um tema, bem dizer, direcionado aos pais, aos jovens, faz referência à família, né? Conectar a nossa família com Cristo. Como que nós fazemos isso? E durante o período que eu estava lendo esse texto, que foi um texto muito instrutivo, o Senhor falou muito comigo e me trouxe à reflexão alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, onde o primeiro ponto que me chama muita atenção fala sobre educação. Devemos nos preocupar com isso? Quando a gente pega a Bíblia em Mateus, capítulo 15, do verso 19, o escritor ele traz algo muito importante que nos dá uma referência. Mateus 15, 19. Eu vou ler ali na tela, que diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Primeiro partido, irmãos, vem a respeito do coração. E quando a gente olha sobre esse termo de coração, é um ensinamento que exige ensinamento de fora para dentro, mas o mais importante é o ensinamento de dentro para fora, okay? Quando o nosso coração ele é tratado pelo Senhor, quando o coração dos pais é tratado pelo Senhor, e quando o coração dos filhos ele também é tratado pelo Senhor.
né? E, geralmente, quando a gente fala em termos de educação, surgem algumas perguntas, né? Que a primeira, qual que deve ser o objetivo dos pais, né, diante da educação dos filhos? Uma outra pergunta, o que é educação bem-sucedida? Ou qual que seria a missão dos pais? Porque, geralmente, quando a gente está naquela fase de adolescência, que é uma coisa que nós, geralmente, não pensamos no futuro. O nosso pensamento, ele é muito no agora, né? Como ela é linda, como ele é lindo. Vamos comer um lanche, né? Vamos assistir um filme, e ali depois passa-se o tempo, e aí, vamos firmar um namoro sério? E aí começa o namoro sério, aí começa o preparo para o noivado, começa um preparo para o casamento, e geralmente esse casal não é preparado para quê? Para ser pai. Muitas vezes ele traz ali, porque existe ali duas culturas. O rapaz traz a cultura do pai dele, da família dele, a moça traz a cultura da família. Então, geralmente, um quer educar de um jeito e o outro quer educar de outro, mas há uma importância de começar a se pensar também a respeito dos filhos, de um planejamento para os filhos, a educação para os filhos. Porque o que nós vemos na sociedade hoje é o quê? Geralmente se tem os filhos, mas geralmente se transfere essa responsabilidade para alguém. E quando a gente fala em termos de educação dos filhos, geralmente qual que é a nossa preocupação? Eu quero que meu filho ele seja um bom advogado, eu quero que meu filho seja um engenheiro, eu quero que meu filho seja um médico. Geralmente, qual que é o nosso anseio em termos de educação para os nossos filhos? Nós queremos que eles sejam pessoas bem posicionadas na sociedade. Mas, muitas vezes, nós, como cristãos, nós esquecemos do principal, irmãos. Tudo isso é válido, mas geralmente nós não nos preocupamos em fazer com que os nossos filhos sejam verdadeiros servos de Deus. Nós não nos preocupamos para que os nossos filhos sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Porque a partir do momento, irmãos, que você investe na vida espiritual do seu filho, quando você investe na vida espiritual da sua família, as coisas ficam diferentes. Então, quando a gente observa em termos educacional, a gente deve se preocupar, sim, irmãos, em trazer os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia orienta a ensinar a criança no caminho que se deve andar para que, quando cresça, não se desvie dele. Então, a responsabilidade maior, amados, em termos de educação, é dos pais. Pense, invista nisso. É importante que seu filho estude? Sim, é importante. É importante que seu filho se prepare para a vida profissional? Sim, é importante. Mas também é importante você investir na vida espiritual do seu filho. Um outro ponto que nos chama a atenção, amados, é uma outra situação que a gente começa a analisar também. Nós estamos formando ou estamos deformando os nossos filhos? Isso também é uma outra preocupação. Quando a gente observa como que nós estamos dando instrução para os nossos filhos, né? Primeira coisa, é importante entender que a responsabilidade pela educação dos filhos é única e exclusivamente dos pais. E qual que é o problema hoje? Que muitos pais transferem essa responsabilidade para quem? Transfere, acho que essa responsabilidade de educação, a responsabilidade do pai, pensa que essa responsabilidade é do colégio. E não é, irmãos. A responsabilidade de educar os filhos é sua. A escola ela tem a responsabilidade de educar os seus filhos academicamente. A escola, seu filho vai lá para poder aprender o português, para aprender matemática, para aprender ciência. E há uma importância, irmãos, de hoje, você já capacitar o seu filho logo dentro da sua casa, porque na escola temos muita doutrinação também, principalmente aquilo que confronta os nossos princípios. Então, muitas vezes, o seu filho vai para a escola, daqui a pouco, quando você menos imagina, ele vem com uma coisa diferente, com um ensino diferente, como se fosse algo normal.
E começa na escola, muitas vezes, a influência através de uma música. Aí começa a influência, daqui a pouco falando a respeito do homossexualismo, que acaba sendo algo normal, dizem na vida deles, mas para nós não é. Biblicamente, irmãos, não é certo. Fora muitas outras coisas que acabam influenciando aí os nossos filhos, né? E um outro problema que hoje já não está se tornando obsoleto é a televisão. Muitas vezes os pais estão tão cansados, pega a criança, deixa a criança o dia inteiro na televisão. Ou muitas vezes os pais transferem essa responsabilidade da educação para os seus filhos para o celular. Hoje nós vemos crianças com 2, 3 anos já têm celular, já têm tablet. É errado, irmãos? Não, não é. Só que você não pode deixar que isso substitua a educação dos seus filhos. Nós vamos ver mais para frente que nós precisamos investir tempo, nós precisamos conversar com os nossos filhos no dia a dia e todos os momentos, né? E o que acontece? Hoje a gente tem a facilidade da internet e muitas vezes nós não acompanhamos. Qual que é o tipo de influência que está sendo passado para os seus filhos? Tempo atrás eu estava no mercado, estava eu e a Priscila, e nós encontramos uma determinada família. E ali a gente conversando com eles, e eles têm uma criança de 10 anos. E eu conversando com o pai, e a gente entrou em alguns assuntos, ele falou, nossa, a minha criança não deixa eu pegar o celular dela para ver o que ela está vendo. E a criança de 10 anos... E aí eu falei, olha, se sua criança não deixa você, como pai, com 10 anos, ver o celular dela, porque tem alguma coisa errada. E você, como pai, você precisa ter autonomia. Você precisa se posicionar, você precisa ter acesso. Porque muitas vezes hoje, irmãos, existem muitos podcasts. E muitas vezes são podcasts, muitas pessoas que vão lá, é muita gente com um pensamento legal, Só que no podcast também vai muita gente com um pensamento pervertido. E muitas vezes os nossos filhos estão sendo influenciados e nós, como pais, nós estamos sendo omissos. Porque nós não estamos ensinando a realidade da vida. Nós não estamos ensinando aquilo que a Bíblia nos orienta a ensinar. Então, você, pai, acompanhe o que seu filho assiste. Observe. Porque muitas vezes, irmãos, isso afeta o comportamento da criança. Começa a afetar o comportamento do adolescente. E às vezes a gente pensa que não, mas geralmente quando é um youtuber, ele tem muitas vezes a intenção de ativar adolescentes, ativar jovens. Esses tempos atrás eu vi uma entrevista também de um rapaz que era youtuber e tinha um assessor dele, foi numa tabacaria, chegou lá, tinha 2 adolescentes falando, olha, qual que é o objeto que o fulano lá usa. E aí o assessor dele filmou aquilo e mandou para ele. E ele falou, a partir de hoje, eu não uso mais isso. E como ele era um gamer, ele fazia jogos, então ele percebeu, quando alguém está olhando para mim e vê a roupa que eu uso, tênis, que eu uso alguma coisa, positivo, mas ele percebeu que estava impactando negativamente a vida de muitos adolescentes. E às vezes nós não nos atentamos para isso. Então, essa é uma coisa, irmãos, que nós precisamos ficar atento. Precisamos prestar atenção. E, às vezes, nós temos essa dificuldade de conexão hoje com os nossos filhos. Eu sei que é muito difícil, nós temos um grupo, né? A gente tem um grupo da família em casa, e, às vezes, tem muita coisa que existia, houve uma facilidade muito grande, mas, muitas vezes, isso também acaba distanciando. Coisa que, às vezes, é para eu chegar e falar com meu filho, muitas vezes é uma coisa que você chega e posta num grupo. Então, irmãos, são coisas que a gente precisa atentar isso aí. Uma outra coisa são pais que delegam a educação para os avós. Irmãos, a educação é responsabilidade dos pais. Porque, geralmente, às vezes acontece do pai e passar a educação para os avós, geralmente o avô e a avó é bonzinho. Então, às vezes, é uma coisa que a criança, que o adolescente faz, e é necessária uma repreensão, e muitas vezes o avô e a avó não faz isso. Então, devemos tomar um cuidado também, inclusive aqui até para quem é avó, é sempre importante você entender como que sua filha ou seu filho educa o seu neto.
Porque isso também é uma coisa muito importante. Eu estava conversando com a irmã sexta-feira, e aí ela estava falando tal, que na loja que ela trabalha, o avô estava dando ordens para a menininha que estava bagunçando, e a avó, não, deixa isso, tal, aquela coisa toda. Um queria colocar normas e o outro não. Então, são coisas que muitas vezes nós precisamos estar atentos. Então, como avós, se é para você orientar, oriente biblicamente. Porque aí você vai ter a certeza que é a mesma forma que o seu filho estará orientando o seu neto, irmãos. Uma outra situação também é a grande tarefa dos pais, irmãos, é formar moralmente os seus filhos. Geralmente a gente se preocupa com tantas coisas, né? E não nos preocupamos em formar o nosso filho moralmente. E tudo isso realmente começa dentro de casa. Hoje nós já temos uma percepção do que é certo e o que é errado. Ontem foi muito interessante o que o pastor Hélio falou ontem, a respeito do pecado mesmo, da humanidade. Você ensina seu filho a mentir quando criança? Não. Às vezes ele é bebezinho, está com, 2, 3 anos, vai lá e quebra, derruba o negócio, e pergunta, quem fez isso? Ele fica olhando para sua cara, mas não fala, foi eu. Quem que ensinou isso para ele? Então nós vemos, irmãos, que às vezes a natureza do pecado ela já vem, e o papel dos pais é fazer o quê? Já é orientar de pequeno. Então hoje, quando nós olhamos que nós queremos ter filhos abençoados, irmãos, você quer chegar numa fase da sua vida e falar, poxa, olhar para trás e ver, o meu filho é uma bênção. Tudo isso depende de você. E nós temos que tomar a consciência que a maior responsabilidade que existe é nossa como pai, é nossa como mãe. Então existem situações, amados, que a gente não se preocupa em trabalhar a moralidade dos nossos filhos. E uma outra situação que acontece é que nós somos exemplo. Há uma palavra, uma frase que diz, eu nem sei quem que é o autor, mas diz que palavras movem, mas exemplos arrastam. Nós precisamos ter um padrão de moralidade cristã, um padrão de moralidade para nós passarmos alguma coisa para os nossos filhos. Principalmente que o nosso filho ele olha muito para nós como exemplo. Eu tomo por mim mesmo meus filhos, pai, eu quero ser um engenheiro, mas eu também quero ser um motorista. Por quê? Porque sabe que é a minha profissão. E eu me orgulho disso, irmãos, porque é um trabalho digno. Então, são coisas que a gente deve analisar. Nós, como pais, nós somos influência para os nossos filhos. Então, a gente, como pai, a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente trata nossas esposas. Por quê? Porque o filho está dentro de casa, ele está olhando como que você está tratando a mãe dele. A forma como a mãe se posiciona com o pai, isso também você está passando a mensagem para os seus filhos. O seu filho está vendo como que você, mãe, trata o marido, e o seu filho está vendo, pai, como que você está tratando a esposa. E existem também muitas coisas até no trânsito, irmãos. Às vezes o pai está no trânsito, acontece uma coisa ali, o cara chega, fecha, o cara ele vai lá, xinga, fica nervoso, e o filho dele está atrás, está vendo tudo. Irmãos, são padrões que depois lá na frente você quer cobrar o seu filho. Você, como pai, você quer exigir algo certo dele. Mas o que você está fazendo para dar o exemplo para o seu filho? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia ela nos fala que nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos em todo o tempo. Glória a Deus. E esse fato de ensinar os filhos a discernir o bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Irmãos, nós precisamos persistir nisso constantemente. Porque hoje, se você for ver nas redes sociais, em muitos lugares, o que estão ensinando para os nossos filhos?
Você precisa passar a perna no outro para você se dar bem. Você precisa sabotar o outro para você se dar bem. E nós, como cristãos, isso não faz parte da nossa conduta cristã. Por isso que é muito importante, observe o que os seus filhos estão vendo. Observe o que os seus filhos estão assistindo. Observe o que tem sido a influência dos seus filhos. Houve uns tempos atrás que houve até algumas preocupações, não sei se vocês lembram, né? Que começou a questão de brincadeira. E eu lembro que tinha um desafio da corda lá do pescoço. Não sei se vocês acompanharam isso. Irmãos, quantos jovens que se suicidaram por causa disso? Quantos jovens? E às vezes começa uma questão de um desafio bobo que está no celular, está no aparelhinho que você não acompanha. E muitas vezes isso aí está impactando negativamente seu filho, e você, como pai, você está dormindo. Então, quando nós pensamos em termos de família, quando nós pensamos em conectar a nossa família com Cristo, em tudo isso nós precisamos prestar atenção. E às vezes são coisas que a gente precisa saber dosar, a gente precisa ter a compreensão de que é jovem, é criança, é adolescente, eles vão ter a naturalidade deles normal como jovem. Só que o papel do pai, o papel da mãe, é estar sempre junto, sempre perto, sempre orientando, sempre trazendo um conselho da parte de Cristo para esses jovens. E você, pai, você, mãe, seja chato, repita muito, fale bastante, até que isso fique impregnado na mente e no coração do seu filho, o que é certo. E tudo é exemplo. Tudo é exemplo. Glória a Deus. E nisso, irmãos, existe também aqui, qual é a participação dos pais no projeto de Deus para os filhos? O projeto de Deus, irmãos, é que os nossos filhos tenham um coração transformado. Só que a nossa responsabilidade é fazer com que a palavra do Senhor seja plantada no coração do seu filho. Hoje, geralmente, o que acontece é uma maquiagem. O que acontece muitas vezes é você comprar a criança. Olha, se você ficar quietinho, eu vou te dar um videogame. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você se comportar bonitinho, eu vou fazer aquilo outro. Ou então o pai chega e dá aquele apavoro na criança, assim que a criança perde até o fôlego. Irmãos, a educação não é assim. Você precisa trabalhar a educação do seu filho. Sabe quando? Quando alguém chegar e pegar ele, que ele for para passear, quando ele estiver na escola sozinho, quando ele estiver no ambiente sozinho, as pessoas vejam que realmente existe uma transformação, que existe Cristo no coração daquela criança e existe Cristo no coração daquele adolescente. Pela forma como ele se comporta. Só que não pense que tudo isso é fácil, irmãos. Não é. Vocês têm que pensar que dá trabalho. Dá trabalho. Educação de filhos, irmãos, é uma jornada. E muitas vezes a gente só fala uma vez, às vezes esquece. E não pode ser assim. Você precisa trabalhar na educação dos seus filhos constantemente. E quando nós falamos sobre a responsabilidade de Deus para nós pais, é uma coisa que nos faz refletir sobre uma situação. Criança, bebezinho, qual que é a preocupação principal do pai e da mãe? É a alimentação. Muitas vezes a criança não se adapta com o leite materno, vai no médico, às vezes é uma lata que custa 80, 90 reais de leite, mas o pai e a mãe se viram para poder dar aquele leite para a criança, porque a criança precisa do quê? Ser nutrida para sobreviver. E quando nós olhamos espiritualmente, nós temos que entender que a criança, o adolescente,
ele precisa ser nutrido e ele também precisa de um remédio, ele precisa de correção. Às vezes, nós pais nos preocupamos demais com o que a criança vai comer, nos preocupamos demais com o que a criança vai vestir, nos preocupamos demais com o melhor convênio médico para os nossos filhos, mas não nos preocupamos em nutrir os nossos filhos espiritualmente. Irmão, se você for analisar, você mantém o dia a dia do seu filho à base de comida ou à base de remédio? O principal é o quê? É a comida, é o alimento. E se você quer ter os seus filhos, se você quer ter a sua família saudável, a sua maior preocupação tem que ser nutrir a sua família e nutrir espiritualmente, com alimento espiritual. E quando essa criança, quando esse adolescente, ele erra como se ele adoecesse espiritualmente, aí é o momento que precisa de um remédio, precisa de uma correção e precisa de uma disciplina. E um outro ponto que eu quero abordar aqui, irmãos, também, é que muitas vezes tem muita coisa que a gente não traz dos nossos pais de forma positiva. Eu mesmo, uma vez, eu fui pedir um beijo para minha mãe, e minha mãe falou para mim que Jesus foi traído com um beijo. O meu pai, ele, apesar de ser um homem muito carinhoso, muito amoroso, que brincava com todo mundo na rua, meu pai nunca chegou para mim para falar: filho, eu te amo. Todo o tempo que meu pai se dirigia para mim, era para cobrança. Cobrança. Então eu olhava aquilo tudo e eu me revoltava, por quê? Porque eu tinha pessoas que falavam que me amam. E graças a Deus, essas pessoas que falavam que me amam, eram pessoas de dentro da igreja. Porque se tivesse alguém de fora do mundo que falasse que gostava de mim, que dava minha atenção, eu teria ido para o mundo. Então, o que eu quero falar para você, pai, para você, mãe, mesmo com seu filho pequeno, está aqui o meu filho Mateus, está o meu filho Miguel, que não deixa eu ser hipócrita em minhas palavras. Todos os dias eu falo o quanto que eu amo e o quanto que eles são importantes para mim. E até hoje eu mordo os meus filhos, mordo eles desde pequeno. Irmãos, precisamos ter esse relacionamento. Porque o que acontece? Quando você só cobra, você pensa numa conta. Pense em uma conta bancária. Quando você tem crédito, quer dizer que você está injetando dinheiro. Quando você tem débito, quer dizer que você está fazendo o quê? Você está tirando dinheiro. A conta de relacionamento entre você e seu filho precisa estar repleta de amor e de carinho. Não tenha vergonha de falar para o seu filho que você ama ele. Não precisa morder, se você não tem um hábito. Mas você falar que o seu filho é importante para você, que você ama o seu filho, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. É muito importante você chegar para o seu filho, dar um abraço nele. Fica lá uns 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, segurando ele num abraço. Nós precisamos fazer isso. Hoje a gente tem perdido esse contato em família. E para nós que somos cristãos, a gente não pode perder esse contato. Nós não podemos perder isso. E uma coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, da mesma forma como todos vocês que estão aqui na igreja, eu sei que vocês não estão aqui apenas por uma boa palavra. Eu sei que vocês não estão aqui apenas por um bom louvor. Mas eu sei que vocês estão aqui porque aqui vocês encontraram pessoas que demonstram amor por vocês. Vocês estão aqui porque vocês têm a compreensão que Jesus, ele te ama e tem usado pessoas daqui para poder amar vocês também. Estamos aqui por causa de relacionamento. E esse relacionamento ele precisa começar dentro da nossa casa. Então não se envergonhe, irmãos, de manter esse contato com seus filhos. Glória a Deus. E aqui o que eu quero falar, irmãos, voltando para Deuteronômio, no capítulo 6, em especial no versículo 7, a seguir, que diz: ensine com persistência
a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente pode falar, mas eu não tenho uma leitura bíblica, eu não sei muito entender o que a Bíblia fala. Às vezes você quer fazer uma devocional com seu filho ali, você quer fazer uma devocional com a sua família, mas aí você pode falar, puxa, mas eu não tenho compreensão. Mas, irmãos, nós temos compreensão do que acontece no dia a dia. E uma coisa muito importante é em todo tempo você orientar. E nós precisamos ter a compreensão que a educação, ela é um treino, você precisa praticá-la todos os dias. Quando você pega hoje um jogador de futebol, você pega um Neymar da vida, você pega um Cristiano Ronaldo, você pega um Messi, você acha que eles ficaram bons treinando apenas uma vez? Irmãos, é constantemente. E eu lembro que uma vez um rapaz falava que teve um concerto e o pianista ele foi espetacular na sua apresentação. E ali uma mulher chegou e falou para ele, falou, olha, eu daria a minha vida para tocar do jeito que você toca. E ele virou para ela e falou, minha senhora, foi o que eu fiz. Eu dei a minha vida para poder ser o que eu sou hoje. Então, quero falar com você, pai, quero falar com você, mãe. Como a Bíblia fala aqui no verso 7, ensine-as com persistência. O que é persistência? Você precisa persistir e não desistir, irmãos. Não desista dos seus filhos. Converse com eles constantemente. Crie esse hábito de olhar ao redor e poder tirar lição de tudo e poder falar com seus filhos. Porque geralmente o que você não investe, da forma como você não ensina, vai ter alguém de fora que vai querer ensinar para eles, e de uma forma errada. Então tire tempo para você falar, irmãos, com seus filhos. Não tenha vergonha. Hoje é uma coisa que está escancarada. Converse com seus filhos sobre vida espiritual. Converse com seus filhos sobre a importância de ser assíduo na igreja. Converse com seus filhos sobre a importância de você ser um dizimista fiel ao Senhor, de você ser ofertante, de você servir na casa do Senhor, fazendo qualquer coisa. Passe esses valores para os seus filhos, irmãos. Converse com seus filhos também a respeito de vida profissional. Desde pequeno eu já começo a trabalhar na vida dos meus filhos. Você, quando você fizer, Mateus, quando você fizer 18 anos, você vai tirar sua carta. Esteja trabalhando para você pagar as parcelas financiadas. A entrada o pai vai dar. Já está trabalhando, graças a Deus. Para o Miguel, a mesma coisa. Então, são coisas que nós, como pai, nós precisamos colocar isso na cabeça dos nossos filhos. Fale com eles sobre a importância do estudo. Irmãos, hoje você ter uma faculdade já não é mais o suficiente. Se você não tiver uma pós-graduação, se você não tiver um mestrado, e se você não atualizar constantemente, você fica para trás no mercado de trabalho. Você já precisa orientar os seus filhos sobre isso. É importante também vocês falar com seus filhos a respeito da educação de trânsito. Muita gente não fala. E muita gente também não dá exemplo. Ou seja, filho, você vai tirar seu carro, fez 18 anos, respeita as leis de trânsito. Ela mantém segurança da sua vida e da vida dos outros também. Irmãos, conversem sobre o homossexualismo. Eu ouço muito o pastor Lucinho Barreto, que ele fala que isso é uma situação que está impregnado nas igrejas hoje. E muitas vezes você não quer conversar sobre isso com seus filhos. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque se você não fala como pai, que você vai falar com amor e com respeito, vai ter alguém de fora que vai vir e vai falar e pode virar o pensamento do seu filho.
Irmãos, converse. Você vê que seus filhos estão namorando, você tem uma filha, você tem um filho, converse sobre o sexo. Irmãos, não tenha medo de falar sobre isso. Fale como nós, como cristão, qual que é o nosso comportamento. Evite uma gravidez precoce na vida do seu filho. Evite, de repente, um sofrimento posterior para um relacionamento. Converse sobre namoro. Ore com seus filhos, irmãos, pela sua futura nora, pelo seu futuro genro. Faça isso. São coisas que muitas vezes nós não fazemos. Então, a coisa que você começa a olhar, você quer ter um filho abençoado lá na frente, você precisa começar a investir agora, irmãos. E tem muita coisa que o pai e a mãe não vou falar porque eu tenho vergonha. Hoje ela abre no celular, está escancarado para todo mundo. E muitas vezes existem muitos sedutores também. Muitos sedutores. Muitas pessoas que se aproximam dos rapazes, aproximam geralmente de crianças. Até o pastor Hélio falou aqui sobre pessoas que têm interesse em tocar pessoas mais novas. Orienta seu filho, meu irmão. Você precisa fazer isso. O seu filho não pode ter medo de você. Seu filho não pode esconder nada de você. Você, como pai, como mãe, você precisa deixar isso claro. Seja amigo do seu filho. Seja amiga da sua filha. Converse com seus filhos sobre drogas. Você está passando na rua, você vê que tem uma pessoa viciada, mostre. Olha, filha, aquela é a situação de quem é usuário de droga. Mostra a realidade. Vê que é uma pessoa que está ali sobre o vício de bebidas. Mostre, irmãos. Mostra para o seu filho. Eles precisam entender a realidade. Até uma coisa que eu trato muito, a educação dos meus filhos, até sobre a questão de moto. Às vezes eu passo na estrada, você vê que tem alguém arrebentado. Filho, olha, acidente com moto. Tem acidente com carro também? Tem. Mas geralmente o acidente do carro ainda traz um pouco mais de segurança. Então nós precisamos quebrar esse tabu, irmãos, e nós conectar a nossa família com Cristo. E essa conexão vai vir nessas repetições, a conexão virá no momento de devocional, que é o momento que você precisa reservar com a sua família. Eu não tenho filho. Reserve o seu tempo com sua esposa. Reserve o seu tempo com a sua esposa. Tire um tempo para vocês orarem juntos. Tire um tempo para você adorar e buscar ao Senhor juntos. E é importante que vocês tenham essa percepção e notem, irmão, quando seu cônjuge estiver passando por uma dificuldade. Tenha autoridade, esposas. Vê que seu esposo chegou preocupado, de cabeça quente. Tem autoridade, vai lá, abrace ele e ore pela vida dele. Eu quero falar para vocês que isso é muito importante. Momentos de maiores dificuldades da minha vida, que eu chegava em casa muitas vezes abatido, porque eu não queria levar muito problema para dentro da minha casa, mas a minha esposa percebia, e ela vinha, me abraçava e orava pela minha vida. E o Senhor dava vitória. Então, se você tem o seu filho, tem sua filha, você vê que tem uma dificuldade, abrace essa causa, irmãos. Lute pela sua família, lute pelo seu filho. Se às vezes você vê que ele está no estado de rebeldia, está no estado de revolta, abrace o seu filho e ore pela vida dele. Entrega nas mãos do Senhor. Compre essa briga, irmãos, porque a nossa família é do Senhor Jesus. Nós temos essa responsabilidade na educação dos nossos filhos. E até para você, filho, também, porque eu quebrei um tabu com meu pai. O meu pai, a gente melhorou o nosso relacionamento, irmãos, depois que eu casei. Porque até então, como eu vinha dito, era só cobrança, só cobrança, só cobrança. Não tinha algo que fosse agradável. Em todo o tempo que meu pai vinha falar comigo, era só cobrança. E depois do casamento, nós desenvolvemos uma amizade, graças a Deus. E os últimos 5 anos de vida do meu pai, nós ficamos muito amigos. Muito amigos. E aí eu falei, já que meu pai não fala que me ama, eu fui até ele e falei, pai, eu amo o senhor.
O Senhor é uma referência para mim. Então, quero que você quebre esse tabu. Não espere, de repente, você perder o seu pai ou perder a sua mãe, porque depois dói. E muitas vezes nós levamos o peso na consciência, irmãos. E o peso na consciência dói. É peso, como já é falado, peso na sua consciência. Então, faça isso. Fale o quanto seu pai é importante para você. Fale o quanto sua mãe é importante para você. Fale o quanto seu filho é importante para você. Os irmãos, eu postei no grupo da igreja esses dias sobre um colega que trabalha comigo e ele se separou da esposa e eles tinham um filho e o filho morava com a esposa. E há 5 meses atrás, o garoto parecia estar indo tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal. E depois a mãe chegou em casa, o filho ficava direto dentro do quarto. E ela chegou, chamou o filho, e o filho não respondeu. E ela falou, está acontecendo alguma coisa errada. Aí começou a procurar ele para dentro da casa, era a casa, tudo. E aí quando ela chegou, que ela foi para trás para olhar, ela deparou com o filho pendurado, enforcado na área da casa dela. Coisa que o menino tinha muita dificuldade em relacionamento com o pai, tudo bem que eram separados. E ela, por mais que ela fizesse também, em algum momento ela perdeu essa conexão com o filho. E hoje a gente observa o remorso no coração da mãe. Então, são coisas que não é fácil, irmãos. Lidar com família não é fácil. Então, é uma situação que muitas famílias têm muita dificuldade. Muitas famílias passam muita luta com filhos. Eu sei que tem muitas famílias que passam muitas lutas no casamento, no relacionamento. Mas isso é uma coisa para que vocês precisem estar unidos e lutar juntos. Não abra mão do seu relacionamento. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos, irmãos. Em hipótese alguma. E o que eu falo para você? O melhor livro para trabalhar a educação moral sua e da sua família é a Bíblia. Desenvolva o hábito de ler a Bíblia. Desenvolva o hábito de ler pelo menos um versículo bíblico com sua família. Se você não pode fazer devocional todos os dias, que eu sei que é cansativo, às vezes não dá, é trabalho, é escola, é faculdade. Pelo menos, irmãos, no sábado ou no domingo, reserve um momento para você estar junto com sua família. E nesse momento, leiam a Bíblia juntos, conversem, tirem um momento para abordar assuntos. Esse é o momento de lavar roupa suja, né? Aquilo que você observou durante a semana, de repente seu filho está com conduta que não está condizente, já aproveite que é o momento de você conversar. Mas exorte com amor, irmãos. Exorte com amor. É importante você ter uma conta cheia de amor, de carinho pelo seu filho, porque quando você precisar cobrar ele vai te ouvir melhor. Por quê? Porque você vai fazer um débito daquela conta, mas aquela conta está positiva de amor, de carinho, de atenção. E sempre quando você exortar seu filho, fale o quanto, por que você está fazendo aquilo e o quanto que é importante que ele te entenda o que você está querendo passar. Irmãos, que o Senhor ele possa falar, continuar falando em nossos corações. E eu quero convidar você para se colocar de pé nesta noite.